Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed de Drummer e eu sou cristão. E comigo estão outros cristãos, né, Botega? É isso aí, a paciência é uma virtude. Veja só, paciente esse Botega. E também hoje aqui junto conosco estão Aline! Opa, pegando carona na paciência do meu amigo Rafael Botega, vou dizer que eu tô super tranquila porque faltam só 15 dias pro meu aniversário e eu tô esperando pelo presente do João, né, João? Opa, é verdade. E esse fato da paciência, eu me lembro um fato acontecido assim, que uma vez me convidaram pra pescar, né? E aí eu disse, não, eu não vou pescar porque eu não tenho paciência pra pescar, eu gosto de ficar olhando os outros pescarem. Sei, isso que tu quer que a gente pense, porque hoje a gente vai falar sobre perseguição moral e emocional, né? Ou como quiserem chamar, bullying de alguns cristãos que sofrem no dia a dia e essas coisas. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Então, pessoal, como comentado, nós vamos falar sobre perseguição moral, emocional, essas coisas assim, relacionadas. Normalmente é um certo bullying que as pessoas têm, ou bullying, né? Eu gosto de falar bullying, que é diferente. Mas essa pauta, ela surgiu por causa de um e-mail que a gente recebeu, né? E o e-mail que a gente recebeu, eu não vou citar o nome, mas você que está escutando e mandou o e-mail, você sabe quem é. Se tu citar, é bullying. Mas essa pessoa mandou esse e-mail pra nós, né, dizendo que tinha algumas dúvidas, né, sobre o que fazer. E o que fazer estava relacionado com o trabalho dessa pessoa, que trabalha na minha empresa e tem 5 funcionários em uma sala. E essa pessoa é a única pessoa cristã. Ele comentou que desde que ele entrou nessa empresa, eles ficam zombando dos crentes, né? Porque eles sabem que ele é crente e ficam chamando o pastor de ladrão, ficam falando todos aqueles estereótipos, né? Toda aquela questão de preconceituosa, né? Falando de escândalos em igrejas e tal. E também ele falou que o pessoal fala muita besteira na sala, né? Falando coisas de baixo calão, assim, né? Sabe como é que é? Duplo sentido. Piadinhas sujas. Isso. E ele não gosta disso. E ele acha que ele tá sendo contaminado pelas besteiras que saem da boca das outras pessoas, né? E daí eu respondi lá o e-mail pra ele. Disse, talvez vai rolar um episódio e tal. E ele respondeu, mandou mais um e-mail. Olha, empolgado. É isso aí. E ele disse que tá muito difícil a situação. Porque já faz uns 2 meses aí que a gente trocou esses e-mails aí. E ele disse que tá muito difícil a situação, trabalhar com as pessoas, estão tentando afundar ele e tal, né? E ainda mais porque daí ele comentou uma coisa interessante também, que as pessoas ao redor dele, que ele olha, volta, né? As pessoas da empresa, elas fazem de tudo pra poder subir na empresa, crescer na vida e tal. E ficam falando pelas costas de outras pessoas, fazem, né, tipo assim, às vezes concordam com o chefe em coisas diferentes, né, coisas banais. Puxando o saco do chefe. Isso, exatamente, esse era o ponto que eu queria chegar, né, e fazem, né, coisas assim, bem que, segundo ele, eles são contra a Bíblia e ele acha que tá sendo, digamos assim, contaminado por isso. De certa forma, né, ele é bem jovem, né, e ele entende que é uma prova que ele tá passando e tal, mas isso me fez chamá-los hoje, né, para falarmos sobre essa questão, porque a gente conhece que existe a perseguição religiosa da igreja perseguida, que não tem no Brasil, a igreja no Brasil não é perseguida. Espera, mas já temos um link no post? Link no post! Surgiu cedo hoje, hein? Sobre a igreja perseguida. Fantástico! Fantástico. Então a gente sabe que existe a igreja perseguida, mas a gente não vai falar desse tipo de perseguição, que é uma perseguição de morte, uma perseguição de, né, colocar na cadeia e tal. Mas é uma questão mais emocional, uma questão moral, é uma questão relacionada com
humilhação em público. Psicológico da pessoa. Psicológico, muito bem, Botega, essa é a palavra. Então, assim, no Brasil e, claro, em muitos outros lugares a gente tem isso que as pessoas ficam perseguindo. Mas eu acho que bastante no Brasil tem essa perseguição psicológica, vamos dizer assim, que as pessoas ficam fazendo de tudo pra incomodar os cristãos por causa da questão de como que é o crente no Brasil, né? O evangélico, né? Principalmente por causa da influência de alguns televangelistas, né? Do estereótipo que foi criado em cima do crente. Então, pastor é ladrão, igreja só quer roubar teu dinheiro, né? Coisas que talvez, né? Eu não conheço, obviamente. Se tem algum ouvinte que é de outro lugar, pode dizer. Coisa que a gente não escuta acontecer em outros lugares, né? Não tô falando, tipo, dos Estados Unidos, mas talvez em outros países que a igreja não é perseguida, mas que tem igrejas cristãs, a gente não escuta tanta coisa como tem no Brasil, que a gente vê coisa descarada, né? É que o Brasil já é uma cultura descarada. É verdade. Então, o pessoal, então, já se aproveita, digamos assim, da cultura que o brasileiro é criado pra, então, levar isso, distorcer, às vezes, a palavra de Deus, infelizmente, porque pessoas de má fé existem em todo lugar, né? Então, quando ele se encontra com uma oportunidade, vamos dizer assim, entre aspas, isso só vai florescer o lado ruim dele, né? E o engraçado é que cada vez mais tem leis para as minorias, né? E isso a gente pode ver no link no post. Opa, ali link no post! 2.0. Opa, já 2 links no post. O Duda nem entendeu qual que é esse link no post que eu tô falando. Mas vai entender mais pra frente. Fala para o nosso ouvinte, Botega, qual que é o link no post que você e está não falando. sabote o host do podcast, por favor. Então, link no post lá daquele nosso colega que foi convidado a falar sobre as leis, né? E ele tinha falado muito bem sobre as leis, sobre as minorias, né? E só que no Brasil, quanto mais minoria tu é, mais tu é chacoteado, né? E principalmente com o evangélico, o crente ele é incluído em todas elas, parece, né? Tem lá lei para os homossexuais, tu tem leis para os negros, tu tem leis para a mulher que é agredida em casa, leis para um monte de coisa, né? Mas quanto mais lei é colocada no Brasil, mais parece que existe esse tipo de bullying contra as pessoas, contra os negros, porque a gente tá falando aqui dos cristãos, mas tem por tudo, né? Que nem tu falou, isso é muito importante, porque a gente vê que nem tu falou da questão dos gays, né? Muitas pessoas discriminam. Os negros, eu acredito que hoje é menos do que uma vez, apesar de existir muita discriminação ainda, muito preconceito. E acontece isso também por causa de uma coisa que foi criada em cima, né? Eu acredito, digamos assim, a questão de discriminação racial do negro e tal é uma coisa que vem de muito tempo atrás. Sim. Né? Do homossexual também. Agora, do evangélico é uma coisa que foi criada agora, né? Se a gente for parar pra pensar, a igreja evangélica, que nem tá do jeito agora, não faz muito tempo que tá assim. Não é, sei lá, de centenas de anos atrás. É algo recente. E esse estereótipo foi criado pelos próprios cristãos. Eu vejo isso. E agora que a gente percebe, assim, pessoas que são, digamos assim, que querem realmente seguir o evangelho, que querem fazer as coisas certas, né? Porque tem algumas igrejas aí que não querem fazer, né? E por causa dessas igrejas que não querem fazer, por causa desses televangelistas que estão na TV lá, né, pedindo o cartão de crédito com a senha, né? Por causa desses caras, cria-se um estereótipo e aí todo mundo é assim. É a mesma coisa com os outros tipos de discriminação. Então, por isso que eu vejo assim que existe esse tipo de perseguição. A gente, claro, não pode comparar com a perseguição da igreja perseguida, porque não chega nem perto. A gente tem que a gente tá saindo já desse... Exatamente. Desse foco, digamos assim, quando a gente muda o título do podcast, né? A gente tá mudando exatamente, aqui a questão, porque é um outro viés, né? Bem diferente. O que a gente hoje tem, e quando tu começou a falar sobre o tempo que isso, né, vem impactando na sociedade, o que a gente tem hoje é uma memória muito viva dessas pessoas. Então, pessoas jovens, pessoas de 30, 40 anos que vão carregar isso por muito tempo, essa imagem, então elas vão propagar isso,
porque isso é um fenômeno. A explosão do evangélico no Brasil, ela é muito nova. Até a década de 80, se for parar pra pensar, o Brasil era considerado um país católico, exclusivamente. É verdade. Né? Então, isso à medida que a gente for temperando o mundo, sendo o sal do mundo, a gente pode mudar, mas a gente ainda vai ter que conviver, infelizmente, porque essa imagem ainda tá muito recente, muito viva na cabeça da sociedade. Isso é muito interessante que tu falou, Aline, e até vou deixar outro link no post. Olha só, em poucos minutos, hein? De um vídeo muito interessante, eu vou ter que procurar esse vídeo e vou botar link no post. Os links do post estão muito furados. Mas é um vídeo bem interessante, assim, que eles fizeram, tipo assim, uma pesquisa, assim, falando pra pedir pra várias pessoas o que é o cristão, né? O que é a igreja, né? Pergunta pra várias pessoas, e aí tu vê a quantidade de opiniões diferentes que existem. Então, gente dizendo, igreja é só pra roubar dinheiro das pessoas, né? Aí outro fala, igreja é o corpo de Cristo, né? Não sei o quê. Aí fala, o que é o cristão? O cristão é um trouxa, né? O que é o cristão? O cristão é uma pessoa que faz as coisas certinho. Não sei o quê. Então tu vê que existem diversos tipos, até na sociedade, diversos tipos de estereótipo, né? E daí começa a acontecer em alguns lugares essa perseguição. Eu vejo que sim, não é algo tão forte no Brasil, né? Porque se a gente for olhar, mas eu vejo na internet todo dia. Bom, a internet não é a realidade, né? Porque se a gente for pela internet, a Dilma não tinha ganhado as eleições. Muita coisa não teria acontecido se fosse só pela internet, né? Então, assim, se a gente analisar, o Brasil ele não é tão perseguido nessa questão moral, mas existe. Né? E graças a Deus que a gente não existe aquela perseguição da igreja perseguida e que continue assim, que nenhum país mais tem igreja perseguida. Por causa que a gente falou sobre isso no episódio da igreja perseguida, já está o link no post, né? Muito rápido. Confira. O link já está no post, já foi colocado antes, né? O primeiro link no post foi colocado. Então a gente percebe que existe em alguns locais e algumas culturas essa perseguição, vamos chamar assim, esse preconceito, né? Esse preconceito contra os crentes, né? Vamos chamar de crentes. Contra os evangélicos, porque é em geral, né? Então, porque cristão a gente tá chamando católico também, né? E o católico é cristão, né? E aí é que tá. No Brasil se tem muito a imagem de que todos os caminhos levam a Deus, né? De que, esses dias até a gente tava vendo lá em casa uma reportagem, não lembro em que canal, que a menina tava dizendo, não, porque eu fui na missa, depois eu fui não sei o que lá do candomblé, porque não importa. Então, eu acho que as pessoas vão mudando de opinião à medida que as pessoas vão conhecendo pessoas com convicção, né? Tipo, se tu tem um cristão com convicção do teu lado, que sabe que realmente Jesus é a liberdade, né? E não a prisão, sabe desfrutar dessa liberdade também, né? Pra realmente fixar os seus valores naquilo que é eterno, e não naquilo que é modinha, né? Não naquilo que tá se fazendo. Então acho que isso muda a imagem. E é por isso que a gente tem tanta opinião diferente em tantos lugares diferentes. Então esse nosso colega que mandou o e-mail, ele pode ser um cristão que pode mudar a vida de muitas pessoas, porque a conduta dele agora vai definir o que essas pessoas vão responder quando forem perguntadas o que é o cristão, né? O que é uma igreja. Muito bem, então vamos falar sobre essa questão da perseguição, já que a gente introduziu o tema ali, falamos sobre o que a gente tá falando, sobre o que a gente quer falar, né? Vocês têm alguns exemplos de perseguição que vocês sofreram no trabalho? Porque a gente mora, né, nós 4 moramos na Serra Gaúcha, que é um local extremamente católico. Extremamente católico, né? Extremamente fechado. Povoado principalmente por italianos, né? Tem diversos, claro, tem alemães, né? Alemões. Então tem o holandês, tem de tudo, né? Até polaco tem aqui. A cidade cosmopolita, como se diz. Mas o principal que eu percebo, assim, principalmente na nossa cidade, é italiano, né? Italiano é um cara, assim, bem duro na queda, né? Principalmente o italiano que é católico. Então, assim, vocês tiveram alguma experiência, assim, no trabalho, principalmente, já que o título do podcast é Perseguição no Trabalho, né? Vocês tiveram alguma experiência no trabalho, assim, desse tipo de perseguição que a gente tá falando? Posso começar a minha história? Vai lá. Não. Tô brincando. Todo mundo desliga o microfone. Vai lá. Botega, por favor, comece. Minha história, por um tempo, eu
digamos, no trabalho ele foi bem complicado, foi bem intenso. A parte da perseguição, do bullying que eu tive. Então teve um período em que lá na empresa sempre tem mudanças de lugares, assim, volta e meia tem um remanejamento de pessoas lá. E em um certo momento caiu 2, 3 pessoas ao meu redor ali nas baias. Tipo assim, passaram tranque, assim, sabe? Mas eu achei interessante o negócio baias. Baia. Tipo, Caiu, né? Baia. Caiu das pessoas aí. Sabe, vieram do céu, anjos. Anjos caíram do céu. Na verdade não foram muitos anjos, né? Então demônios, opa. é que eles caíram. Aí então o cara, a primeira coisa que o cara pensa, o cristão, sempre quer tentar dar um bom exemplo, quer falar, quer, sei lá, né? Tenta de alguma forma sempre tocar no assunto e esse assunto sempre caía, né? Assunto de cristão, os caras sempre estavam querendo falar alguma besteira e aí viam que o cara não ria, aí queriam mostrar uma foto de mulher, aí o cara dizia que não queria, sabe? Todas essas histórias aí que normalmente o homem sofre no trabalho e aí, principalmente nessa questão homoafetiva, foi a que os caras pegaram no meu pé. Porque, imagina, o cara não quer ver as fotos das mulheres peladas. O cara, quando passa a mulher lá no corredor, o cara não olha. Aí... Tá ficando tudo muito estranho. Tá muito estranho, né? Aí o cara, não sei o que. Aí começaram a dizer que meu namoro era fachada, né? Mas os caras pegavam... sério, assim, eles chegou a um ponto, assim, que quando eu via que o cara chegava na empresa, que normalmente ele chegava atrasado, mais tarde do que eu, ele chegava mais tarde e eu botava os fones na hora que ele entrava na sala, porque eu sabia que ia sofrer algum tipo de chacota, né? Então era daquele cara que realmente eu mais ou menos conhecia a história dele, que tanto ele quanto esse outro amigo também que estavam ali, eles eram assim desde o ensino médio. Então desde o ensino médio eles eram os caras que chacotavam todo mundo e era aquela chacota até o último momento, aquela que tu perde o amigo, mas não perde o chacota, né? Eram os douchebag, né? Os caras ruinzão, assim. Então, e eles iam até falar coisas assim bem ruins, assim. Teve uma vez que eu tive que me impor, né? Porque normalmente eu não dava ouvidos, porque se tu dá ouvido é aquele negócio que don't feed the troll. Apelido pega. Apelido quando tu não gosta. Me impor fisicamente. Uau. Não, ele era mais gordo que eu. Mais gordo. Era gordo. Até mesmo porque ser mais gordo do que tu, Botega, não vai longe. Então, aí teve uma vez que ele falou o seguinte, né? Eu não me lembro agora do contexto todo, mas que ele chegou no momento em que ele dizia que a minha namorada, que naquela época era namorada, né? Que ela tava me traindo, que eu não deveria ser um cara que eu não dava no couro, né? Sabe, nossa, né? Que coisa classuda, assim. Classuda, uma coisa ótima pra se dizer, né? Porque como eu queria aguardar, ela deveria estar com outra pessoa, porque ela não ia estar esperando, né? Mas enfim, aí quando ele falou isso, eu fiquei pensando, e eu disse, não vou poder deixar essa assim. Aí eu disse pra ele, cara, tu tá chamando minha namorada de prostituta, né? Aí ele viu que... Ele viu que tinha pegado ele viu que pouco pegou pesado, demais. daí ele ficou meio assim, tá? Se desculpa 2 semanas ali. sem conversar com isso. Não, eu pedi desculpa ali, mano, deu algumas horas ali, já tava... Zoando de novo. Zoando, Com o perdão da palavra, que cara mala. E aí, a finalização de como eu consegui sair desse ponto aí foi quando eu consegui trocar de lugar com alguma outra pessoa. Aí, então, aquele outro cara que chacoteava comigo, ele trocou de lugar comigo e eu fiquei num ponto em que eles não Ponto tinham cego. ponto de ação comigo, né? Eu tava a umas mesas de distância e aí eles não tinham ação comigo e aí eu fiquei tranquilo por um tempo. Depois segui a vida e aí fui por umas outras salas lá e hoje, por incrível que pareça, ele é um cara extremamente amigável comigo, nunca mais me chacoteou. Ele muitas vezes me pede as coisas e, incrivelmente, um tempo atrás ele disse que, por causa que eu posto os versículos toda noite, quem me segue no Facebook consegue acompanhar. Link no post, Se você Facebook do seguir o Botega. Rafael Botega no Siga Facebook. o Rafael.botega no Facebook. Aí ele disse que, tu postou lá um versículo meu lá, negócio, uma coisa assim. Aí eu disse, mas como assim? Por causa que o nome... Versículo meu. O cara era Deus. Por causa que ele disse, porque o nome dele é... Agora eu vou ter que dizer o nome. Enfim, ele é o nome de um dos apóstolos e eu estava postando... Bota um nome fictício, tipo Daniel. Daniel, dos apóstolos, né?
Pega um apóstolo que não seja tão conhecido, cara, e bota o nome Um dos menos apóstolos aí. Mas enfim, um dos 3 evangélicos. Apóstolos menores. Um dos 3 evangélicos. Um dos 3 evangélicos ali. E aí. Pega um dos apóstolos menores, aí, João. Sei, tem os profetas maiores, deve ter, né? Aí ele, por causa que é o mesmo nome que ele, aí eles, tava postando, não sei o que, aí entrou no papo ali. Ele falou que ele já tentou ler a Bíblia e que não sei o que, não entendia muita coisa. Eu disse, Paulo diverte isso, hein? Tô ligado. Mas aí eu disse pra ele, provavelmente porque tu leu a Bíblia católica, que a Bíblia pastoral lá é meio difícil de entender, tu tem que buscar a NTLH, que é uma linguagem mais tranquila. Agora tem a Bíblia a mensagem. A mensagem também. Mensagem é muito mais fácil de ler. Ou a Bíblia Freestyle. Freestyle, link no post. Eu ia falar, roubou a minha piada. Então, aí a conclusão da história é essa. Ele agora é uma pessoa totalmente amigável, a gente conversa, muitas coisas no trabalho, ele depende do meu trabalho, então volta e meia ele tem que me pedir coisas. E o bullying acabou, e o interessante é que pra ele não significou nada o bullying, né? Pra mim, pode ter ficado, sei lá, deveria ter ficado uma mágoa enorme, porque a forma que passei meses lá ouvindo aquela chacota lá, diariamente. Horas e horas a fio. Contos da Chocotinha. Mas eu acho que isso vem muito que a pessoa não se percebe, né? Ela tá tão envolta ali no tipo, eu tenho que fazer as pessoas dar risada. Vou zoar, vou e tal, que ela não percebe às vezes que ela tá machucando as outras pessoas, né? Nesse trabalho, eu tenho a grande bênção de não passar por nenhum tipo de coisa, mas é um pouco difícil porque eu não sofro nenhum tipo de perseguição, mas eu sofro um tipo de... Eu não sei direito como explicar, conceituar pra vocês, mas eu vou explicar como é. As pessoas meio que passam por cima do fato de eu ser cristã. Tipo assim, ela é legal, ela tá... Daí quando as pessoas pensam, ela é cristã. Mas assim, ela sempre... Ela é legal, é pena que é cristã, mas ela é legal. Ela é legal. As pessoas, todo mundo tem o maior respeito, e eu acho que isso vem muito, assim, da maneira com que eu aprendi, mas tipo, muito de como eu consegui, através da grande ajuda de Deus, a me comportar, mas eu noto que as pessoas, tipo assim, mesmo que elas saibam, elas fazem questão de não se envolver, sabe? Tipo, então o assunto surge, pula para um outro tópico, né? Então as pessoas meio que se resguardam, assim. Eu tento o máximo possível fazer de uma forma suave para que as pessoas saibam, né? Mas que não choque também, porque eu acho que tá todo mundo tão cheio das pessoas colocando coisas goela abaixo. É verdade. Que eu prefiro ser mais suave. Até esses dias eu sentei com uma amiga minha e ela começou a me perguntar algumas coisas. Eu disse, olha, se tu realmente quiser saber, posso te explicar, né? Se tu tem interesse em saber, então agora a gente vai conversar sobre isso. Mas é bem comum, assim, as pessoas olham e dizem, olha, que legal. Até esses dias eu ouvi um negócio interessante, tipo assim, vocês que são de igreja, né, tem todo uma... Generalismo. Daí eu digo... A resposta boa, não, a gente não é de igreja, a gente é de carne e osso igual todo mundo, entendeu? E daí, às vezes, falta um pouco de tato pra gente saber lidar também. Eu acabei dizendo, olha, a gente tem a noção de que sem Deus, a gente tava falando especificamente do casamento, né? Sem Deus, uma coisa criada por Deus, sem Deus é praticamente impossível de acontecer, né? E daí a pessoa já, quando tu põe ali nesse assunto que realmente a pessoa não tem como fugir, as regras, as leis de Deus aí, as questões de, tu vai dizer casamento, o homem e a mulher tem que viver pra sempre ali, depois que casaram, não tem extraconjugal, não tem nada, aí os caras, não, é verdade, o que tu fala é verdade, é isso aí mesmo, teria que ser assim, né? Mas aí o detalhe você colocou Deus, tipo, a probabilidade de mudar o assunto é de 95%. É coisa de Deus. Aí dá aquele pequeno silêncio. Aí, bom, gente, e vocês viram tal coisa que tá acontecendo? Acidente que deu, né? É sempre assim, né? Na verdade, eu entendo assim, que cristianismo e perseguição sempre andaram juntos, né? Isso não é algo recente, né? Não é algo de agora, porque acho que não precisa ter
explicar muito, mas o próprio Jesus acho que foi o cara mais perseguido, né? Eu tenho vários versículos aqui que falam sobre isso. Quer que eu cite? Cara, vai lá, cita um aí. Por exemplo, ver se vai aqui, de ó. encontro com o que eu tô pensando aqui. Vou até ler aqui, ó, Mateus 24. Ele fala que Jesus tá falando do fim dos tempos, né? Aham. Eles estão lá no monte, né? Tal, e aí os apóstolos conversam com Jesus e Jesus começa a falar do fim dos tempos, quando que ele vai voltar. E ele diz que algumas coisas vão acontecer antes. E ele tá falando aí que vai ter guerra, né? Que não é pra eles ter medo, que é necessário que aquelas coisas aconteçam, que vai levantar nação contra nação, reino contra reino, vai ter fome, vai ter terremoto, vai ter, né, sei lá, muitas coisas. E tudo isso será o início das dores. Aí ele fala assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Esse é um só, e fala ali de morte, né? E também tem o clássico, né, 2 Timóteo 3,12, né? De fato, todos que quiserem, né, seguir piedosamente em Cristo serão perseguidos, né? Então, tem diversos, né, falando que a gente é perseguido, e se for procurar aí, muitas coisas tem na Bíblia. Jesus dizendo, ele foi perseguido, Paulo foi perseguido. E assim, não é essa perseguição que a gente tá tendo aqui, é perseguição de morte, né? Era açoite mesmo, né? Era chibatada, era, né, chicote, essas coisas aí, de sentir na pele mesmo. De qualquer forma, ali quando ele diz que todos que quiserem seguir que serão perseguidos, tá falando, olha, cara, tu tá vivendo nesse mundo aqui, e esse mundo, ele não entende que tu pensa diferente. Exato. A forma de perseguição, ela só se modernizou, né? Exatamente. Então, assim, a gente aqui, não que a gente é alienígena aqui. A gente é ser humano como todo mundo, a gente é igual a todo mundo, a gente é pecador como todo mundo. Só que a gente é louco. Exatamente. A gente é louco. Como o Paulo fala, a gente é louco. É o peixe subindo a piracema. E é assim que a gente vive hoje. Eles não entendem e a gente não pode culpar eles também, né? Exatamente. Mas continue, João. Tu tava falando da perseguição. Exatamente. Então, isso sempre foi algo que sempre, né, não é algo recente, essa perseguição, né? Até eu lembro daquele encontro que Jesus teve com Paulo, que ele mesmo fala, né? Saulo, Saulo, por que me persegues, né? O próprio Jesus estava sendo perseguido ali, né? Então, Jesus exclamou aquilo, né? E o fato digamos, eu acho que uma justificativa que leva as pessoas a perseguirem os cristãos é o que aconteceu com Paulo ali, que no meu entendimento é uma falta de noção mesmo. Porque quando Paulo ouve aquilo ali, diz, mas quem és tu, Senhor? Né? Ou seja, então Paulo perseguia a Jesus porque ele nem sabia quem era Jesus. Estava seguindo ordens. Exatamente, né? Então, e hoje o que acontece, esse tipo de bullying que as pessoas sofrem, né? É exatamente isso. As pessoas, elas vão atrás, vão pra ofender, vão pra criticar, vão pra falar alguma outra coisa pra envergonhar a pessoa, porque elas nem sabem quem é Jesus. E elas nem sabem sobre o que elas estão falando, né? Não sabem, isso é o chamado sem noção. E eu falo com uma certa propriedade disso, porque na realidade a minha experiência com o bullying, ela é reversa, digamos. Eu não vim aqui pra falar de quando você comentou, quando eu fui informado da pauta, eu disse, essa é pra mim, entendeu? Eu sou o Paulo da história. Exatamente, Saulo. Porque a minha experiência com bullying, quando eu digo assim, eu, né, de certa forma sofro, né, também trabalho acho que como todo mundo que trabalha, né? Eu não sofro, eu tenho o trabalho de Deus. Exatamente, né? Então, mas enfim, ninguém nunca me critica, mas às vezes qual é o tipo de bullying que eu sofro, que também é um tipo de bullying, que é o isolamento. Então, por exemplo, assim, às vezes as pessoas, elas, dificilmente elas vêm conversar comigo. Entendeu? Então, por quê? Porque sabem que eu tenho uma postura cristã, todos sabem, porque como se diz, como eu vou explicar, antes de Cristo eu era vida louca, então eu era aquele cara que estava sempre ali na função, né? Fazendo as coisas, tirando chacota dos outros, né? Eu era o cara que mandava os e-mails que o Botega comentou, que, enfim, né? Que fazia as coisas xaropes, né? E nisso aí, teve um cara que eu conheci, né? Que ele era cristão. E era o pior que tinha. Como? Fisicamente era o pior que tinha, né? Ele era, cara, ele era fisicamente assim, pensa num cara zoado. O estereótipo dele, né? Ele é, cara, totalmente diferente, né, cara? Que tu pensaria num cristão, né? Cara, o cara segue a Deus. Se botassem duas pessoas, ele e qualquer outro, assim, nenhum desses é cristão, né? Sem dúvida você iria pro outro, nunca pra ele. Se eu achar, eu vou colocar um vídeo que mostra exatamente esse estereótipo que tu falou agora, e eu vou colocar o link no post. Se eu achar. Exatamente. Festival de links no post. Aquele videozinho, não sei se você já viu, que tem dois caras sentados na praça. Sim.
Tocando bateria. E tal, daí tem o cara cabeludo lá, tocando, e aí quem que tu acha que vai falar de Jesus? O cara e aí da o cara pensa, deve ser um spoiler. cara bonitinho ali, né, tal, e daí depois quem fala é o cara cabeludo, mas vocês podem ver. Cara, eu estou dando, né, Spoiler. é óbvio, né. Ninguém vai mais assistir esse vídeo. Então, na verdade, essa minha experiência, ela começa dessa forma, sabe? Tipo, de você ter uma pessoa legal, né? Com os princípios, que ela vem, que ela conversa com você, que ela te dá atenção, né? Que ela tá preocupada em saber o que você tá passando, enfim. Vamos supor assim, na época eu não entendia, ele era um amigo, né? Então, porque ele vinha, ele me dava bom dia, quando ele via que eu tava chateado, ele perguntava como é que eu estava, no que eu podia te ajudar. Era sempre um cara educado. Só que, cara, nem aí, entendeu? O negócio era na zoeira, né? Então... A zoeira never ends. Ele vinha conversar comigo, eu lembro que ele vinha me abraçar, me dar um abraço de bom dia, cara, eu empurrava ele, eu dizia, sai pra lá, né? Tipo, imagina você um cara, qual seria a sua reação se alguém viesse te abraçar? Preconceito, né? Preconceito direto, né? Sai pra lá isso, sai pra lá aquilo, né? Aí eu tinha algumas dúvidas, né? Que perguntava pra ele, né? Tipo, pegadinha, aquela do largar o verde pra colher o maduro, eu acho que é essa, né? E ele sempre, né, se saía bem. Até que um dia eu cheguei e perguntei, cara, o que tu é o quê? Eu lembro que foi com essas palavras, o que tu é, meu? O que tu faz da vida? Aí ele me olhou assim, dizendo, mas como assim, né? Parece que eu tô visualizando ele aqui, né? Aí ele, como assim, o que eu sou? Não, tu é um cara diferente, tu tem alguma coisa, porque tu não ri das piadas que eu faço, né? Tipo, tu não olha os e-mails que eu te mando, tu tá sempre me dando moral, qual é que é a tua? Aí eu lembro que ele deu uma gaguejada assim, eu sou evangélico. Aí eu entendi, vixe, crente. E aí parece que ele foi o gatilho pra eu incomodar mais o cara. Porque aí na minha história o que é interessante, né? É que eu queria mostrar pra ele que ele tava errado sendo evangélico. Ele disse, cara, tu tá louco, né, cara? Aí entrou o perseguidor de cristão, o Saulo que vive em mim, digamos, que vivia em mim, né? Nesse momento a camisa. Naquela época o nome do João era Saulo, daí quando ele se converteu, ele virou João. Exatamente, né? Então, cara, quando eu descobri que o cara era evangélico, eu disse, pronto, tá aqui, né? Aí que eu aumentei a carga, digamos assim, né? Eu cheguei a um ponto de pegar ele pelo braço, assim, sair pela fábrica falando um monte de coisas, assim, pra ele, dizendo, cara, ó, quando tu vê isso aqui, o que tu acha? E ele vinha com a maneira correta, com a resposta correta. E eu dizia, cara, essa tua resposta é errada, hoje o mundão não é assim, entendeu? Não é assim, cara. Porque tu vai te levar vantagem, né? Exatamente, então você tem que fazer do outro jeito, entendeu? E ele disse, cara, o que tu vai ganhar com isso? Sempre me dando aquela moral, assim, né? Até que um dia ele me convidou pra vir no grupo, né? Perguntei pra ele, o que tu faz sábado de noite? Vamos sair, beber, fazer coisas de homens, fazer né? Digamos assim, vamos conhecer. Eu lembro até hoje, eu vou te mostrar o que é a vida, eu falei pra ele. Olha. Sai comigo essa noite. Você não sabe o que é a vida. Cara, isso daí que tu faz é errado. Grupo de jovens, isso daí. Cara, vem comigo que eu vou te mostrar o que é a vida. Aí ele só deu uma risada, assim, né? Ele deve ter pensado, cara, que cara sem pobre noção. Criança. Pobre jovem, né? Enfim, mas o interessante é que mesmo eu perseguindo ele dessa forma, né, tentando puxar ele, vamos usar o termo assim, pro mau caminho, cara, ele sempre foi cordial comigo, né? Tipo, sempre foi, nunca deu uma resposta ríspida, nunca se afastou de mim, pelo contrário, continuou ali. Até que um dia eu perguntei pra ele, cara, o que você faz no sábado à noite? Ele me respondeu, cara, eu vou pra um grupo de jovens. E aí eu perguntei pra ele, tá, e vocês bebem o que lá? Refrigerante. Aí ele me disse, não, cara, a gente não bebe nada. Vocês fazem o que nesse grupo de jovens? Então, se não tem bebida lá, faz o quê, né? Aí ele disse pra mim, não, a gente vai, conversa, né, passa um tempo junto. E eu disse, cara, tá louco, não existe isso. Conversar, a única pessoa que tu conversa é aquela loira, a cerveja. E aí, do nada, não, assim, engraçado é que diz o cara que tem meia tequila, um pouco mais ainda, há 4 anos no armário. Ou seja, tipo... Era só pra implicar mesmo, gratuitamente. Era pra encher o saco mesmo do cara, né? E aí, então, nesse determinado momento, sei lá, cara, eu vejo a mão de Deus nisso, eu cheguei pra ele num belo dia e disse, cara, hoje eu vou lá, vai ter aquele teu grupo de jovens lá, tipo, o cara já esnobando, assim, né? Vai ter aquele teu grupo lá, sábado de noite? Ele disse, sim, vai lá. Ele já nem me convidou mais, né? Ele deixou quieto, assim, ele nem disse, vamos lá, né? Aí eu falei, cara, então nesse sábado eu vou lá. E aí, nesse sábado, eu vim junto com a minha, na época, namorada, noiva, né? A gente veio, né? E ali caiu a ficha, né? A gente veio e entendeu, né? O que até, inclusive, a gente fala que o primeiro abraço que a gente ganhou foi
do Eduardo. Ed The Drummer, né? Foi um cara que tava ali, tipo, eu entrei na porta, o cara já me abraçou, né? E eu tinha problemas com abraços. E a minha maior surpresa foi ter dado de cara com o Rafael Botega logo na primeira vez que eu vim aqui. Olha que maravilha. Então, tava todo mundo reunido, hein? Então Deus revela essas surpresas pra gente, né? E quando a gente veio aqui, quando eu e minha esposa, a minha atual esposa, né? Desde aquela época até hoje. Atual. Quando a gente saiu pela porta ali 3 horas da manhã, a gente disse, cara, isso aqui é muito bom mesmo. Né? Eu acho que foi ali que a gente entendeu. Então, assim, o fato de se você tá que nem pra esse rapaz aí que tá passando por esse problema do bullying aí, cara, eu posso afirmar certamente que as pessoas que fazem isso com ele, cara, não tem noção. Porque eu fazia isso, né? Eu não entendia, né? Eu via que a pessoa era diferente, né? Que ela tinha alguma coisa, algo mais, que era ela era legal. Só que eu não tinha noção do que era realmente ser evangélico, do que era ser cristão. Muito bem, pessoal. Então a gente viu o que é perseguição que a gente tá falando e também vimos alguns exemplos, né? Então a gente viu um exemplo bem parecido e quase igual ao do e-mail, né? Que é o do Botega. A gente viu um exemplo diferente, que é o da Aline. E a gente viu o lado do perseguidor também, né? Veja só. Aqui a gente ouve todas as partes. Temos a ovelha e o lobo. O lobo está entre nós. Galera, vou começar a perseguir vocês, hein? Fiquem de olho. Se tu tá seguindo os passos de Paulo, sabe o que aconteceu com o Paulo depois, exatamente. né? Foi. Acho que o teu futuro não é muito bom, não. Uma curiosidade é que o João realmente também mudou de nome como Paulo. Ele era conhecido como Anderson antes de ser cristão. É verdade, olha só. E agora é só João. E agora é só João. Só João. Grande apóstolo. João. Na lista dos maiores. E é um que tem o livro que escreveu, né? O seu Evangelho. Ele não, na verdade tem 4 livros. Né? Sim, mas aquele Evangelho, o Evangelho é o que é mais, né? 5 livros. Mais único, assim, né? Exato, Mais, né? Não. Mas não fui eu que escrevi, foi o outro. Sim, foi outro, né? O João está levando a fama indevidamente por outro. Não quero dizer nada pra vocês, mas acho foi que uma não homenagem, talvez, né? Exato, exatamente. Mas vamos lá, então, assim, agora a pergunta que não quer calar. Como vencer a perseguição? O João comentou que o cara que persegue, ele não sabe o que tá fazendo. Beleza. Eu sem noção. A gente sabe disso. A gente sabe que vai ser perseguido de alguma forma. Faculdade, no trabalho. A gente tá falando bastante de trabalho, mas a gente sabe que faculdade também acontece, né? A gente sabe que vai ter algum tipo de perseguição. O pessoal vai olhar atravessado, né? Às vezes o pessoal não vai nem fazer bullying, mas vai fazer o que o João comentou ali, talvez, de deixar a pessoa de lado e tal, né? Não vão convidar essa pessoa, exato. Não vão falar com essa pessoa. E sabe o que é mais interessante, cara? Eu não tô aqui dando a dica, né? O manual do bulinista, né? Mas a maior alegria do cara que faz o bullying é quando tu fica bravo. Aham. Não, isso sim, é quando tu dá apelido. Exato, é que nem exatamente o apelido. Então se o cara vem, te chama, diz, por exemplo, a minha maior alegria na época de bulinista, vamos dizer, usar esse termo e essa frase, era lançar o negócio pro cara ficar bravo. Então, eu ganhava meu dia, né, quando eu falava pra esse meu colega alguma coisa que ele ficava chateado. Pronto. Ganhou o dia. Ganhei o dia. Pronto, agora posso dormir em paz. Exatamente, né? E, enfim, então, cara, o cara só quer... Tá sem noção mesmo, ele só quer te incomodar. Bom, então a gente vê na Bíblia que a gente vai ser perseguido, a gente vai sofrer perseguição, né? Tem tudo isso, indiferente do tipo de perseguição que for. Mas e como é que a gente se porta, então, nas situações ali? Porque omisso a gente não pode ficar. Não. Né? Porque, digamos assim, ó, se a gente pensar, é muito simples, é só não falar pra ninguém que eu sou cristão. Opa. Aí ninguém vai saber, né? Vamos botar a candeia embaixo da mesa. Só que veja só, a gente não pode esconder Cristo em nossas vidas. Até porque, por exemplo, assim, ó, Mateus 10, 32, 34, né? Eu peguei 2 versículozinhos aqui, só pra dizer, né? Que diz assim, ó: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas aquele que negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então, Jesus, ele é um cara... Não dá pra esconder faca uma na bota, cidade. Faca na bota. Espada, não dá pra esconder uma Claro, não cidade vamos sobre entrar um na questão teológica desse versículo, porque daí o pessoal vai começar a debate, né? Mas também tem um outro versículo mais interessante, então, que diz assim, ó:
Portanto, vão e façam os discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, que é a grande comissão que Jesus disse que a gente tem que fazer, a gente tem que falar de Jesus. Então, assim, a gente não pode botar a goela abaixo, porque isso também é um estereótipo que existe dos cristãos. O cristão que fica tentando botar a goela abaixo e não entendeu. Cristão chato. Esse cara aí, ele não entendeu. Ele não entendeu que evangelizar não é tu obrigar as pessoas a acreditar no que tu acredita. Né? Não é fazer isso, né? Mas é tu não dizer. Quando o cara chega assim, tu tem uma coisa diferente, que nem lá tu falou com o teu colega, né, João? Exato. O que tu tem diferente? Já pensou se ele diz, eu sou diferente, né? Sim, nem descarrega a Bíblia em cima dele. Vamos lá. Eu sou fora do normal. Não, mas assim, ele falou o quê? Eu sou... Em Gênesis 1. Ele falou o quê? Eu sou cristão, né? Sou evangélico. Eu sou... Por quê? Por que aconteceu isso? Porque ele realmente era um cristão e tu tava vendo o quê, João? Tu tava vendo, não ele, mas tu tava vendo Jesus crescer. Exatamente, as atitudes dele E ali que entra um versículo muito conhecido, que agora não lembro o endereço certinho, mas é aquele que fala da sal da terra, luz do mundo. Opa! Que tu não pode esconder uma cidade iluminada no alto do monte. Então, assim, a gente não consegue esconder Cristo na nossa vida se a gente realmente é cristão. Então fica a pergunta agora pra gente chegar num consenso. Como vencer a perseguição? Mas no sentido assim, como é que a gente se porta nessas situações? Como é que a gente não se contamina aqui no e-mail ali do nosso amigo, que ele é um ouvinte, mas podem ser muitos, né? No e-mail dele ele diz que ele não quer se contaminar, né? Então como a gente não se contamina, como que a gente pode ser um exemplo? Podemos começar com as dicas do Botega? Opa, vamos lá. Dicas de Momento, dicas do Botega! Dicas do Botega. Pra quem já sofreu com isso, né? Quem já passou meses a fio com isso, posso falar com propriedade sobre como... Doutorado em bullying. Sofri bullying, né? Mas enfim, como é que a melhor coisa que pode acontecer enquanto tu tá sofrendo isso, enquanto isso é constante na vida, que provavelmente deve ser o caso do nosso ouvinte, é tu estar feliz com a perseguição. Isso deve estar também no seu endereço, não me lembro direito do versículo também. É verdade, é Paulo que fala isso, né? Se não ele deve ter falado isso alguma vez. Em algum lugar alguém falou. Uma deixa, né? Tipo, eu acho que a gente até poderia adotar essa ideia de não citar os versículos, as referências e falar pros ouvintes buscarem, entendeu? Busque e coloque nos comentários. Exatamente. Busque conhecimento. Qual é aquele versículo que pra quem não sobre... sabe qual é o versículo, versículos dos feedbacks dos ouvintes. É isso aí, então a gente não vai dar essa barbada aqui, né? Olha ali, daqui a pouco, quem sabe, a gente começa a dar prêmio pra quem acertar o versículo. Exatamente. A gente não veio pra explicar, a gente veio pra confundir mesmo. Então, tem aquele lá, sejam felizes na perseguição. Deve estar em Tiago isso aí. Estejam alegres na perseguição, né? Ó, já tem uma dica, hein? Então tá, o primeiro que achar aqui ganha uma menção no próximo. Sim, vai ser lido na área de feedbacks. Exatamente. Tal pessoa acertou. Mas enfim, estejam felizes, porque pra mim era gratificante eu chegar em casa e lembrar do bullying que eu sofri e pensar, eu tô sofrendo isso por Cristo, né? Eu tô sofrendo isso, que é algo que é uma fração do que Cristo sofreu na cruz por mim, e eu tô fazendo a minha parte como cristão em sofrer. E eu sentia que por eu sofrer por causa de Cristo, isso demonstrava a veracidade da minha fé. Então eu tenho uma fé verdadeira porque eu sofro perseguição. Se eu não sofro perseguição é porque eu não tô demonstrando uma fé verdadeira para as pessoas. Então eu acho que se ele tá se sentindo afetado e as pessoas estão chacoteando dele por causa do burning, da forma de ele ser cristão aí, então ele tem que estar feliz, porque ele realmente tá mostrando para que veio, né? Ele tá mostrando a luz do mundo e o sol da terra. Esse é o ponto de durante, né? Durante a perseguição. Só pra citar, né? No caso dele, não é o que ele faz, é que eles estão usando coisas de outras pessoas pra atingir ele, né? Isso. Estão generalizando, no caso. São pessoas que sem noção, né? Isso. Se a pessoa tá chacoteando a pessoa por ser cristã, eu acho que esse é um ponto pra se felicitar, estar alegre por causa disso. Não deixar aquilo atingir, né? Isso. Que vem de baixo não me atinge. Se é a questão que não é diretamente um bullying contra o cristão, contra o evangélico, que seria o caso então o cara não olha as mulheres peladas, o cara não recebe os e-mails, o cara não sai pra beber, o cara tem sempre compromisso no sábado e não vai pras festas. Faz tudo certinho. Sábado ou domingo, né?
Então, esse que norteia, que rodeia, que não é diretamente ao cristão, eu vejo que o cristão ele precisa estar com armadura, como a gente pode ler também no versículo. Final de Efésios 6! Oh, mais um aí pra postarem. Então, que o cristão ele tem que estar, eu sinto que ele tem que estar de certa forma, preparado para receber esse tipo de alvo aí, né? Não é nem ser um bullying, mas as provações que ele vai sentir, né? Então a pessoa, outro dia, um amigo meu me disse, porque, não sei, eu não pago, eu pago aí uma operadora de TV a cabo ali, via satélite, que daí se tu botar mais 200 pessoas lá num raio de não sei quantos metros ali, cada um tem sua antena, cada um tem sua coisa, mas paga uma conta só. Imagina, tu divide um plano completo lá entre 20 pessoas, sai muito mais barato. Daí eu pedi pra ele, mas isso é dessa operadora mesmo? Isso é gato. Não, eu disse pra ele, mas isso é da operadora mesmo? Ela oferece? Não, ela oferece. O cara foi lá em casa e disse que eles podem fazer isso mesmo. Eu disse, mas vem tudo, conta separada pra cada um das 20 pessoas que assinou isso? Ele disse, não, vem só pra uma pessoa e todo mundo paga pra essa pessoa. Eu disse, então isso é gato, isso aí é ilegal, né? Porque cada um tem que ter a sua conta, cada um tem que pagar o que tá recebendo ali, né? Aí ele, não, mas é bom, não sei o que, a gente tá pagando, né? Tamo consumindo que tá... E aí... bonito e barato. Daí ele disse, mas por que então tu não pega aquelas lá que é de graça, tu põe 2 antenas, aí tu faz aquele negócio e mexe aqui, lá tu não paga nada, e aí tu tem lá todos os canais liberados. Eu disse, cara, eu quero consumir aquilo que eu paguei. Então se eu pago, eu consumo. Se eu for consumir uma coisa além do que eu tô pagando, ou uma coisa assim, eu acho que tá errado, não tenho que fazer isso. Então o cristão ele tem que estar pronto pra realmente, o estar pronto tá pronto pra falar coisas que realmente, que nem ali no caso do João, né, que foi realmente construiu algo no João para que hoje ele está onde ele está, e também tu tem que construir isso na tua vida, ou seja, a tua vida ela tem que demonstrar isso para que tu possa chegar pra pessoa e dizer, olha, realmente isso é errado e eu tô fazendo isso, não é aquele negócio de faço o que eu falo, não faço o que eu faço. E depois, então já falei antes, o cara tem que estar preparado, durante o cara tem que estar feliz, e depois que o cara sofreu tudo isso, eu acho que o cara tem que conseguir buscar cada vez mais falar de Cristo, que ninguém foi livre. Se a gente for ver todas as grandes pessoas na Bíblia, todas elas sofreram algum tipo de perseguição, sofreram algum tipo de martírio ali, os apóstolos, a maioria morreu lá de formas terríveis, né? E não vai ser nós que vamos ser uma vida tranquila, uma vida de paz, e a gente vai buscar isso. Se a gente estiver buscando uma vida de paz sem conflito com ninguém, eu vejo que a gente está buscando de forma errada o cristianismo, né? Então a gente tem que buscar Cristo ao ponto de que as pessoas se sintam desconfortáveis, muito bem, pegou ali que estava na ponta da língua, desconfortáveis com a atitude do cristão. Eu acho que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões, por assim dizer, do mundo, porque ele é uma jornada de conhecimento de Deus, e quanto mais a gente conhece a Deus, a gente conhece também a si próprio, né? E eu acho que é isso que tem que acontecer. Eu acho que essa é a melhor forma da gente lidar com situações adversas, seja quais forem, mas principalmente quando a gente é atacado. Quando eu entrei nesse novo trabalho, já começou quando eu me mudei pra cá, na verdade, né, pra uma nova cidade, pra construir uma nova história, mas principalmente quando eu entrei nesse novo trabalho, pelo qual eu orei muito, assim, eu pedi exatamente as características do que eu queria pra Deus, né, e ele me deu esse grande presente. Eu comecei a descobrir quem eu era de verdade, né, e como é que eu ia reagir quando as coisas viessem, os conflitos viessem, quando as pessoas viessem perguntar quem era eu, né? Porque quando tu chega num ambiente novo, as pessoas querem te conhecer, né? Então, acho que a maior dica é a gente se conhecer bem, assim, à medida que a gente vai conhecendo mais de Deus, mais da Bíblia, mais do plano que Deus tem pra gente, a gente vai chegar nesse ponto que o Rafa falou, assim, de felicidade. Então, se eu sei quem eu sou, então eu tô preparado, eu tô tranquilo, eu sei qual é a minha
a minha função, a minha missão na Terra, né? E tem a questão da autoestima. Então, quando a gente se conhece, quando a gente conhece a Deus e a gente entende o que é ser filho de Deus, a gente entende realmente o sacrifício de Jesus na cruz, a gente tem uma autoestima maior. Não porque a gente vale alguma coisa, mas porque Deus, assim, nos pensou, nos escolheu, nos quis pra Ele, né? Deus não precisa de nós, mas Ele mesmo assim derramou o amor dele tão grande sobre a gente, e assim a gente pode ter um relacionamento com ele, né? Então acho que essas duas coisas são pontos prioritários pra mim, assim, que esse ouvinte ou outros tantos ouvintes, ou mesmo quem não tá passando por essa situação agora, se conheça, né? Vá conhecendo mais a Deus e paralelamente a isso se conhecendo também, e tenha uma autoestima. Pense assim, poxa, eu sou filho do Deus vivo, então, tipo, eu não vou estar perdendo meu tempo com coisinhas miúdas, sabe? Eu tenho que amar essa pessoa porque um dia alguém teve misericórdia de mim. Então, do mesmo jeito que alguém teve misericórdia de mim, eu ainda tenho que ter misericórdia com essa pessoa, porque eu sou o filho do Deus vivo, né? Ali vai estar sendo exemplo. E daí isso vai acarretar e isso vai muito ao encontro do que o Rafa falou, né? Porque a partir do momento que essas duas coisas andam juntas, ele vai conseguir ser feliz, ele vai conseguir estar preparado, ele vai conseguir encontrar essa questão e entender o porquê. Eu acho que em medidas extremas a pessoa tem que orar pra saber se é realmente esse, e se ele tem dúvida disso, ou quem tem dúvida do plano de Deus, acho que realmente tem que orar pra saber se é ali que Deus quer usar ele, né? Mas enquanto ele tá plantado ali, que ele tenha esse discernimento, assim, esse entendimento. Funcionou pra mim. Hoje eu sou, não vou dizer assim, eu sou uma pessoa respeitada, né? Não só por ser cristã, mas tipo, as pessoas lidam naturalmente com o meu cristianismo, embora às vezes isso aconteçam alguns tropeços, mas as pessoas lidam naturalmente com isso. E eu passei, então, a lidar melhor com isso também. A falar, a ser mais ousada, a ser mais corajosa, a falar, mas principalmente a amar aquelas pessoas e orar por elas, né? E pensar assim, poxa Deus, que tu alcance elas da mesma maneira que tu me alcançou um dia. Uma forma muito prática, né, da gente combater vamos dizer, o bullying, né, conhecendo um pouquinho, né, eu tenho lido algumas coisas sobre Jesus, sobre o Evangelho, e que pode nos ajudar a como lidar nessas situações de conflito no dia a dia, né? É que Jesus, ele era mestre, né? Ele era mestre. Ele dava nos dedos, né? Ele era muito inteligente. E também, como a gente como você falou no início, a gente nós não somos alienígenas, né? E também não devemos ser alienados, a gente tem que ser inteligente. Então, assim, o cara, uma estratégia aqui muito prático, né? Cara, é usar o contra-ataque contra o cara que tá te dando bullying, entendeu? Use o bullying dele a seu favor. Por exemplo, o cara vai chegar pra ti, porque esses pastores são tudo ladrão. Primeira coisa que você tem que fazer, cara, o que você entende por pastor? Ele não vai saber te responder. Ele vai achar, pastor é aquele cara que tá lá, que vai lá na frente, lá, que rouba o dinheiro das pessoas, né? Você vai dizer pra ele, cara, isso tá errado, não é isso. Pastor não é isso. O cara vai vir e te dizer, porque essa história aí, eu não vou em igreja porque... Cara, o que você entende por igreja, meu amigo? Ele não vai saber te responder. Não vou igreja porque a igreja faz lavagem cerebral nas pessoas. Exatamente, vai ter dizer isso. Não saber nem o que é lavagem cerebral. Eu só vou na igreja porque... Eu não vou na igreja porque lá tem dízimo. Lá, os caras vão lá só pra ganhar o dízimo. Bem, meu amigo, o que é o dízimo? O que você entende por dízimo? Que a igreja faz as pessoas ficarem burras. Exatamente. Então, assim, esse cara que ele tá usando palavras que ele ouviu que ele não sabe nem o que é. Então, você que vai estar ali no seu dia a dia, saiba quais são as partes que ele... ele fala muito sobre dízimo. Bom, aprenda o que é dízimo, a diferença entre dízimo e oferta, né? O real significado disso. E questione ele, devolva a pergunta para ele, né? Coloque ele numa situação, digamos, que ele possa ser alvo de bullying, vamos supor assim. Ele não vai saber explicar o que é igreja, ele não vai saber explicar o que é dízimo, ele não vai saber explicar o que é igreja, enfim. E se o cara decidir se interessar, tá na brecha ali, exatamente, né? Você vai... Lembre-se que tem um provérbio também, que eu não lembro o endereço, mas que ele fala assim, que a resposta branda, ela desvia a ira. Olha ali, ó. Então, se o cara vem e fala alguma coisa com você, esses crentes são tudo ladrão. Se você dizer, ladrão é você que não é crente, cara, aí já vai dar tumulto, entendeu? Aí, ao invés de abrir uma porta pra pessoa
pra pessoa vir até você vai abrir uma forma pro cara vir te matar, entendeu? Aí você vai entender o que é ser perseguido. Então a ideia é essa, né? Use o bullying a seu favor, digamos assim. Use essas situações para colocar dúvida no coração das pessoas, né? Então, dessa forma, vai chegar um momento, né? Porque isso aconteceu comigo, né? 2 ou 3 vezes que o cara me perguntou o que eu entendia por religião, eu fiquei vermelho, não sabia o que era, né? Tipo, o que ele me falou, que era evangélico. Cara, não tinha a menor noção do que era evangélico. Até um dia eu perguntei pra esse meu colega, mas então, o que é evangélico? O que é o evangelho? Aí ele pôde me explicar. Não é de um dia pro outro, não é na primeira pergunta que o cara vai vir, vai parar. Vai levar um tempo, mas vai funcionar, tenho certeza. E uma outra, isso, digamos, seria a forma, umas atitudes, digamos, não espirituais. Sim, mas sabe que isso aí que tu tá falando é bem interessante porque tu não se deixando levar, que nem aquilo que o Rafa falou antes, né? Se alegrar, né? Porque tu tá se alegrando e tu tá dizendo, cara, deixa eu te falar mais sobre isso, né? Tu tá dizendo, tu sabe mesmo o que é isso? Tu não tá atacando ele, tu tá se defendendo e dizendo, exatamente. Tu tá servindo a ele, né? E daí tem um versículo, que é Paulo, ele fala que a gente tem que amar o nosso inimigo, né? Isso. E ele fala lá assim, se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Isso. Se tiver sede, dele de beber. Isso. E porque fazendo isso, você vai amontoar brasas de fogo na cabeça dele. Exatamente. Então esse tá falando, digamos assim, tu acaba abrindo uma brecha e tu vai... mas eu tô aqui, né, sacaneando o cara e em vez de ele ficar chateado, em vez de ficar bravo, que era o objetivo, que nem tu comentou com exatamente. Um bom cara que faz bullying, né? Que fazia, né? Agora não mais. Que tinha esse objetivo, queria alcançar esse objetivo, ele quer, tu não vai dar esse gostinho pra ele, tu vai, cara, isso aí não tá me incomodando, inclusive tu tá abrindo brecha pra mim. Exatamente. Tu quer saber sobre isso? Eu te explico se tu quer. Né? Tu tá falando coisa que tu não sabe, te explico. Né? Exatamente. Essa é que as pessoas não entendem, né? Elas não sabem o que elas falam, realmente. Exatamente. Então, isso, dessa forma, é uma digamos assim, o cristianismo, eu entendo, na minha ótica, é uma via de 2 mãos. Né? Tem a parte espiritual, que é, né? Mas também tem a parte que você, como eu costumo dizer, como pessoa física, tem que agir, entendeu? E essa aí que tu falou é a da pessoa física. Exatamente, essas são as atitudes. É você, a pessoa física, no seu ambiente de trabalho ali, né, se defendendo, né? E fazer a diferença. Dessa forma, então, estimulando a curiosidade da pessoa, né, não ofendendo ela, porque aí você vai estar, como você falou aqui no seu trabalho, você vai estar se contaminando. Exato. Né, então, daqui um pouco, você cristão vai estar fazendo um bullying contra um não cristão. Olha ali, ó. Entendeu? Então, dessa forma, não age assim. Então, procure, né, agir com essa sabedoria. E depois, a outra parte que tem que ser é como o Eduardo falou, usou esse versículo aí. Mas tem um outro que fala que se a gente orar apenas pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão junto com a gente não vai estar fazendo nada demais. Mas tem um outro que diz que a gente deve orar pelos que perseguem. Pelos que perseguem, entendeu? Pelos nossos inimigos. Então, se você tá meio cabreiro com esse cara aí, que tu já tá considerando ele como inimigo, cara, essa seria a tua via espiritual. Ora por ele. Sim, orar para que ele encontre Jesus, né, por exemplo. Ou não, também. Ou não, Aí a gente não sabe o que vai acontecer, mas não orar para que o cara seja atropelado, né? Não, aí não. Mas orar para que o cara, né, tipo assim, tenha... Sim, Deus, abre a cabeça desse cara, né? Fique bem e tal, né, porque... eu vejo que é nos momentos de problemas, assim, que é o momento mais fácil de tu falar de Cristo, né? Seja quando a pessoa tá com um problema de saúde, até quando a pessoa tá te levando, tá te bulinando aí, a loucura. Né? Te levando à loucura. Tá te levando à loucura. Então eu acho que nem ali pro meu amigo, agora eu posso dizer meu amigo, né? Aquele que... Já não chamo mais servos, né? Agora são amigos. Eu chamo amigos. Chamo amigos. Eu digo amigo porque, digamos, a gente tem um convívio interessante, né? Interessante, entre aspas, né? Então, digamos, de certa forma, abriu uma brecha pra ele pensar sobre Cristo também, né? Porque, de certa forma, que nem disse, né? A pessoa insiste ali com uma chacota e a pessoa não cede, né? A pessoa, muitas vezes, ela pode agir de uma forma estranha, mas ela, muitas vezes, se mantém firme naquilo que ela acredita, né? E, além de tudo isso, um pouquinho antes de vir pra cá, eu estava assistindo um vídeo em casa.
Olha ali. Enfim, ele fala de algo bem conhecido na Bíblia aí também, né? Link no post do vídeo. Ele fala sobre uma história de um João. cara andar sobre as águas, né? Vai ter que me mandar esse vídeo pra mim botar o link no... Exatamente, é um videozinho de 1 hora, entendeu? É uma pregação, entendeu? Você problema. tem tempo, mas é muito divertido. É muito legal, vale então muito você a pena, não vai né? nem passar. Mas Não é- enfim, qual é que é a ideia? Apesar de tudo isso que a gente falou, de todas essas dicas, lança pergunta pro cara, né? Enfim, todas essas coisas aí, tem algo que é fundamental, que é nunca perder o foco de Cristo, né? Que, enfim, esse vídeo que eu tava assistindo, o pessoal lá, ela tava usando aquele exemplo, né? De quando Pedro vai andar sobre as águas, né? Eu acho que todo cristão sabe disso daí, dessa história, né? Que Jesus tá lá andando sobre as águas, né? E dali um pouco, Pedro vai lá e diz: Jesus é um fantasma, né? Aí Jesus diz que não era, enfim, chama Pedro ali, acontece toda aquela situação que Pedro tem que andar sobre as águas. E ele foi até metade do caminho, estava indo bem, que era enquanto ele estava olhando para Jesus. Mas no momento que ele deixou de olhar para Jesus, o que aconteceu? Afundou. Começou a afundar. Submergiu. Exatamente. Ele Então, é submarino amarelo. cara, não importa o bullying que você esteja sofrendo, se você parar de olhar para Jesus, você vai afundar. Muito bem, pessoal. Então, considerações finais, conclusões. Quem quer começar? Para finalizarmos esse nosso episódio, digamos, tivemos várias dicas aí, né? Várias dicas de como se defendermos. Também tivemos um relato de um ex-bulinador, né? Bulineiro. Um ex cara que fazia bullying. Chacoteiro. Um ex-chacotador. Chacotador, perseguidor, né? Um ex-perseguidor, vejam só. Sem então... noção. Agora tu pode fazer aqueles cartazes, né? Já fui bulineiro, chacotador, hoje sou pastor. né? Dá pra colocar no currículo. Isso Mas vamos lá, quem quer começar aí com as considerações finais aí? Vamos seguir a ordem, então, que era a ordem que tá seguindo em todos os tópicos, então. Vai lá, Botega. Então, o meu conselho para quem está sofrendo ou virar a sofrer deste mal, e olha, eu gostaria muito que sofressem, porque acho que... Olha o Botega, olha o que ele quer das pessoas. Enquanto no episódio sobre a igreja perseguida, as pessoas que a gente entrevistou falaram: nossa, ninguém deve ser perseguido, a igreja não deve ser perseguida, a igreja tem que... A gente não tem que desejar isso pra ninguém. Aí o Botega: não, o negócio é que as pessoas sejam perseguidas mesmo. O Botega tá aí pra ser diferente mesmo. Eu sou do contra, né? Não vamos ter preconceito com o Botega, né? Porque ele é minoria. Não, eu tenho 3 motivos pelo qual eu acho que tem. Deixa eu tentar lembrar dos 3. Mas enfim, 3 motivos. O primeiro motivo é por aquele que eu já falei, então, que a gente sendo perseguido, então a gente vai estar tendo certeza que a nossa fé realmente é verdadeira, porque Cristo disse que iriam perseguir os cristãos. Segundo motivo é pelo fato de que eu acredito que a pessoa, quando é perseguida, ela cresce em maturidade cristã, porque, que nem a gente viu ali que o João falou, enfim, todo mundo falou, da questão de que a pessoa aprende com isso, a pessoa vai buscar mais na Bíblia. Então é o momento em que realmente tu vai estar orando mais, é o momento que tu vai estar lendo mais a Bíblia, tu vai buscar mais sobre aqueles assuntos que a pessoa tá tirando contigo, tu vai talvez achar brechas. Então é aquele negócio, tu vai estar trabalhando ali naquele campo, é um momento realmente que eu acho que é promissor, e a gente tem exemplos aí de que nem o João, que o nosso amigo ali, ele persistiu, enquanto o João persistia no bullying, ele persistia na firmeza. E hoje eu tô aqui. E hoje ele tá ali, né? Hoje ele Gravando um podcast. Gravando podcast cristão, falando da sua cristiandade. Quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê. Hein, Anderson? Agora vocês imaginam pra mim que passei por tudo isso junto, olha só. Então, eu acho que a pessoa cresce bastante nesse sentido. E o terceiro ponto, então, tentando lembrar... Mas enfim, o terceiro ponto que eu vou inventar agora... que senão vai ficar ruim, não dá pra cortar, porque vai dizer que é 2 pontos, tem 2, 3 lugares que eu já falei 3 pontos. Mas enfim, 3 pontos. O terceiro ponto, então... É que tua vida é
Terceiro ponto fica pra você nos comentários aí, botar o terceiro ponto. O que você acha que eu teria que ter falado no terceiro ponto? Fica aí pra leitura de feedbacks aí. Esse é o Botega, conselhos do Botega, veja só. Alguns claros, outros nem tanto. Eu vou lembrar dele e vou falar. Se eu não lembrar, fica aí pra leitura Conselhos de do feedback. Botega assim, pague 3, leve 2, né? Parece a Black Friday do Brasil, Botega. É isso aí. Não, mas o bullying, eu acho que pro cristão ele é bastante promissor, assim. Eu acho que o cristão, quando sabe aproveitar do bullying, eu acho que o cara cresce bastante. E eu creio que a pessoa aí que mandou o e-mail, se ela ouvir o nosso podcast, ela vai se animar aí em realmente, daqui a um pouco ele manda um e-mail lá dizer que os 5 pessoas que estavam lá na sala deles agora são todos convertidos, ele falou de Cristo e todo mundo aceitou e vai agradecer a gente. Nossa, é um milagre, hein? A mim em especial agora pra ser. Tudo é possível que crer. Eu quero, já que eu fui uma das únicas que não citei muitas referências, eu quero citar para todo mundo, então, que fique 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Quando a gente tá passando por momentos tão difíceis, então a gente precisa ter muita certeza, mas principalmente muito amor. Não só por Deus, que seria o mais óbvio, mas por coisas menos óbvias, né? Como pela própria situação, como o Botega falou, porque isso vai gerar crescimento, mas principalmente pelas pessoas. Hoje as pessoas não se importam mais umas com as outras, as pessoas realmente não têm noção e a vida delas às vezes vale tão pouco que elas não se importam em mexer com a vida de outras pessoas, com os sentimentos de outras pessoas, né? Mas a gente que é cristão, a gente tem esse padrão. A gente tem que fazer justamente o que as pessoas não estão esperando. E amar as pessoas seria então, eu acho que é a prova máxima daquilo que a gente é por essência, que é filho de Deus. Eu te confesso que não é uma coisa muito fácil pra mim, porque eu sou uma pessoa bem pimentinha, bem ardida. Mas uma coisa que Deus me ensinou ao longo do meu caminho é que não importa se a pessoa merece o meu amor. Geralmente a primeira coisa que a gente pensa quando a gente se depara com isso é que a pessoa não merece. Mas é nessa hora que a gente mostra aqui a gente veio. Porque também quando a gente não merecia nada, Jesus morreu na cruz por nós. Então acho que isso não pode sair da mente da gente em tempo nenhum. Eu acho que é a dica máxima que eu posso dar hoje, é a minha colaboração máxima, que nunca se perca de vista isso. O amor vence todas as coisas e não importa quão forte seja o teu bullying, eu tenho certeza que o amor de Cristo é muito maior e vai sobressair a tudo isso. Muito bem. Bom, eu tenho, na verdade, eu não vou dizer uma dica aqui, né? Mas eu queria falar especificamente para esse cara aí que mandou o e-mail, né? Eu gostaria de declamar um poema pra ele. Opa, vamos Olha lá, só. poemas. Entendeu? Põe a Mas esse fundo de tema. exatamente, né? Cara, isso é pra Música. ele meditar no dia a dia dele, entendeu? Que ele esteja, né, quando ele vê que entrou no trabalho, que ele vai hoje vai ter bullying, porque o cara que sofre sabe, entendeu? Ele sente, arrepia os pelos, assim, né? Hoje vem Muda a bullying. música. Então vamos lá, música Exatamente. de poema. Cara, então assim, esse poema ele só vai fazer sentido, entendeu? Se ele substituir a palavra bala por bullying. Ok. Então, eu vou ler com a palavra bala, mas o ouvinte entenda como bullying. Acho que o João Ok. não vai conseguir falar bullying tantas vezes. no Exatamente. poema. Eu vou tocar Então, pra na bala. verdade, isso fala assim, pra você que tá sofrendo bullying no seu trabalho. Ala puxa-te, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Se a bala vem por baixo, eu salto pra cima. Se a bala vem por cima, me atiro pra baixo. Se a bala vem no meio, respingo pra qualquer lado e saio dando pulo mais do que tatu faqueado. Olha Então, só. cara, não flocha, como dizia, entendeu? É isso aí. Esse é o nosso regionalista aí. Muito bem, né? Vejam só que a cultura gaúcha é muito rica. Exatamente. Isso aí, ó. Ala Tem até bullying conselho fala. contra bullying. Até bullying. Então é isso, pessoal. Eu queria, então, também deixar minhas considerações finais, porque eu tenho direito. Também tenho direito porque falei nesse podcast. E eu queria dar um conselho, então, para os cristãos também, né? Já que a gente tá falando pros cristãos, deve ter gente que não é cristão ouvindo. Se você não for cristão, deixe seu feedback nos comentários, né? Pra gente saber, né? E vá ouvir os outros 5 primeiros podcasts que você Esses vai 5 com primeiros certeza é se legal. tornar cristão. Eu não sei, aí é a Aline que tá falando, né? Não sou eu que tô falando. Mas eu quero deixar um recado aí para o cristão que tá ouvindo. A gente viu ali vários relatos sobre perseguição, a gente sabe que existe, né? E ninguém gosta de ser perseguido, né? Exceto o Botega.
né? O Botega gosta porque ele diz que é bom. Sou um O pouco Botega faz masoquista. parte das cotas. Tá? Ninguém gosta. Isso é bullying, vocês estão fazendo bullying com a minha pessoa. Tá? Ninguém gosta de sofrer bullying, seja o tipo de bullying que seja, né? Qualquer que seja. Então, assim, pensando nisso e pensando no que a Aline falou sobre o amor, eu quero dizer pra ti, cristão, né? Que também não faça bullying com os outros. Que não persiga os outros, porque a gente vê muito cristão aí, principalmente na internet, né? Mas tenho certeza que, ou melhor, eu acho que na vida real nem devem fazer nada, porque atrás de um teclado de computador todo mundo é macho, né? Que ficam aí perseguindo homossexual, ficam aí perseguindo político, ficam perseguindo ateu e tal. Cara, eu acho que sim, eu tenho certeza que Cristo veio pra gente não fazer coisas assim. Cristo veio pra que a gente faça o que a Aline falou, que a gente ama o próximo, e isso não é amor, né? A gente ficar denegrindo as pessoas, né, por aí, principalmente na internet, né? Então, esse é o meu recado e o meu conselho que eu dou pros cristãos. Se tu não quer ser perseguido, não persiga. Então, seja diferente. Vamos tentar mudar essa imagem que tem do crente, do evangélico. Vamos tentar fazer a diferença. Vamos tentar, no nosso ambiente de trabalho, mostrar que nós não somos alienados, que nós não somos trouxas, que nós somos pessoas cultas, que nós somos pessoas que estamos entendendo o que está acontecendo na sociedade, que nós nos preocupamos com o próximo, que nós realmente não estamos preocupados só com aquele mundinho que o pastor que rouba o dinheiro e tal, essas coisas assim, né? Que a gente é muito mais e a gente tem um papel muito maior aqui nesse mundo, que é falar da palavra de Cristo. E esse falar da palavra de Cristo, eu quero deixar uma frase que eu não sei quem que é o autor, mas eu ouvi falando o Levi Araújo. Eu não sei se é dele a frase, ou se é de outra pessoa, eu acho que é de outra pessoa, mas eu ouvi do Levi Araújo, né, que é um cara aí que fala pra ele lá da igreja lá do Ed René, mas ele falou assim, ó, na questão do evangelismo, ele disse: evangelize, se necessário, use palavras. Olha só. Então, se tu não entendeu o que essa frase significa, acho que tu não entendeu o Evangelho de Cristo. E acho que tu precisa ler um pouquinho mais da Bíblia para entender o que Jesus Cristo quis nos trazer, o que ele quis falar para nós. E eu acho que essa frase resume muito do motivo das pessoas não seguirem essa frase, resume muito o motivo de a gente ter esse preconceito com o cristão, do evangélico que é alienado, que quer convencer todo mundo a virar cristão. E acredito que esse não é o sentido da coisa, que a gente pode evangelizar muitas pessoas sem usar palavras, né? Também. Exatamente. Se necessário, use palavras. Então eu acho que por hoje é só, né, pessoal? Então, falamos aí diversas questões da perseguição. Espero que tenha ficado claro, né? E se não ficou, né, tem os feedbacks aí, né? Sim. E falando em feedbacks, agora vem a área de feedbacks. Então, quem fica até logo e quem não fica, até o próximo episódio. É massa. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks Opa! do PADD. Uau! Fantástico, Dandeco aqui comigo, como sempre. Sempre, né? Agora nesse calor desse verão, né? Mítico! Veja. Fantástico! E hoje, Dandy, vamos lembrar o nosso feed? Qual é? Nosso feed é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. Mítico! E se você botar no final, em vez de feed, podcast, você botar barra iTunes, você vai pro iTunes. Nossa, fantástico! Mítico. E hoje vamos ler então os feedbacks do episódio 42, falando sobre a revelação de Deus lá, né? Que fizemos, o título tinha a ver com o Mochileiro das Galáxias, né? Quem sabe, Uau. sabe. Quem não sabe, Não provavelmente vai saber, né? não sabe, né? Eu sou muito esperto. Quem foi o primeiro? Primeiro foi ele, o grande Lourival Gonçalves, com o ar da sua graça, né? Quando vou comentar o anterior, já saiu o novo podcast. Baixando. Aqui é assim, né? Aqui nós Bobeou, dançou, né? cumprimos a periodicidade que é a cada 14 dias, né? Não é quinzenal, é 14 O Lourival Gonçalves tá 14 dias atrasado. Né? Veja só, né? ai, grande Lourival. Vamos ao próximo. O Abner Melanias, do Achando Graça. Mítico. Manos, que papo, que nível, hein? Meu mano Everton é um bruto, no bom sentido. Só arrebenta. A síntese pra mim foi: se você faz teologia
e não se torna mais humilde, você não sabe o que é teologia. Podemos aplicá-las às respostas que buscamos, isto é, se nos afasta de Deus, para que seguir adiante? Isso aí, muito bom, muito Beleza. bom. É isso aí. Muito bom, muito bom. Acho que o Everton realmente, né, ele agregou valor, né? Como o Coquinho também, né? E o Botega, que tem que dizer também, que senão o Botega fica chateado, coitado, né? né? Botega também agrega sempre valor ao nosso podcast, né? Eu não agrego nada, né? Eu tô aqui só pra falar mesmo e hostear, né? Tá, mas vamos deixar de ficar falando besteira aí. Vamos Vamos pro ao próximo feedback. Andrei Fernandes, do Mundo Freak. Mítico! Muito Freak Podcast. Oi, Ed, galera do PADD, tudo bem? Aqui é o Andrei do Mundo Freak e procurando um podcast diferente, acabei vindo pra cá e escutar o trabalho de vocês, já que sempre recebo mensagens lá do meu. É que eu sempre comento lá, Mundo Freak Confidencial, o podcast que eles têm lá. Uau! Só pra deixar claro, sou agnóstico, não acredito em nada tocado pelo homem, seja religião ou a própria Bíblia. Mas, como sempre digo, conhecimento é poder e a gente precisa sempre entender o ponto a todo mundo para ter discussões mais justas e menos taxativas. Gostei muito do papo de vocês e me revelou, Jesus, Que engraçado. mesmo, algo que nunca me dei conta. Como existem ramos e mais ramos da mesma crença, isto é algo a ser debatido com certeza. E o ponto central sobre Jesus é sempre positivo, seja ele um líder espiritual ou um filósofo, o amor sempre deve ser a palavra. Isso aí, muito bom, que nem eu respondi lá pro Andrei, é muito legal a gente receber feedbacks assim de pessoas e ouvintes que não são cristãos também, né? Veja só, que nem o Andrei, ele disse que ele é um agnóstico, e eu concordo com ele, por mais que Jesus seja pra ti o Salvador, como é pra nós, né? Ou seja, um grande poeta, Filósofo. um grande filósofo, ou um grande revolucionário, Um grande vida louca, né? ou um grande líder, né? Uau. O importante é o exemplo que ele deixou, né, do amor ao próximo e tal, e amar até mesmo os nossos inimigos, que na época, né, explodiu cabeças, né? Muitos Explodiu inimigos. cabeças, né? Então, eu vejo que isso é o que importa, e acredito que para os próprios cristãos também, esse tem que ser o foco, aquilo que Jesus nos deixou, né? Jesus tem que ser o foco, resumindo, né? Porque às vezes, para os próprios cristãos e evangélicos, Jesus não é o foco, né? O foco são as bênçãos espirituais, o foco é a prosperidade, o foco são né, o dinheiro. É a benção, né? Às vezes o foco é até mesmo o pastor, né? Quero ser parecido com Ou o o pastor. foco é o diabo, né? Às vezes também, o foco é o diabo, né? Então tem que tomar cuidado, né? Mas muito bom, muito obrigado pelo seu feedback, André. Vamos ao próximo! Uau, Marcos Barbosa escreveu o seguinte do Retratismo Podcast. Altíssimo nível, muito bom episódio. Todos com opiniões muito bem definidas e esclarecidas. No final das contas, descobri que não sou contra e nem a favor. Muito pelo contrário. Grande abraço. Marcos Barbosa ali com o trocadilho, veja só. Uau, né? Muito bom ter esses feedbacks animados também, né? Que deixam esses trocadilhos para darmos um pouquinho de risada. Para animar o nosso dia, animar o ouvinte também que estamos ouvindo agora. Vamos ao próximo! Ele, como sempre, Luiz Vulcanes, né? O nosso principal comentador dos últimos tempos, né? Todos os podcasts ele comenta. Uau, ele escreveu o seguinte: muito bom, muito bom, muito bom, muito revelador esse episódio. No tocante às correntes teológicas, tanto arminianos quanto calvinistas terão que arrepender-se dos seus pecados e confessar Jesus como Salvador. Isso nos revela que, independente das ideias, conceitos e pensamentos teológicos, Jesus continua sendo o centro de tudo. Mas quando o assunto é heresia, concordo com o Coquinho. Grande abraço! Muito bom! Luiz Vulcanes sempre com feedbacks, né? Muito bons aí, sempre nos deixando o ar da sua graça. Uau! E na verdade não estou falando do Abner, né? Que é do Achando Graça. Veja. Agora eu estou com minhas piadas e trocadilhos infames, né? Mas vamos às indicações! Uau, Ed de Drummer esteve no Retratismo Podcast 49. Que é o podcast ali do Marcos Barbosa que a gente leu, né? Link no post! Fantástico! Uau. Dandeco roubando o link no post! Veja. Esteve também lá o Chico Gabriel, né? Que já esteve aqui no Pelo Amor de Deus, link no post! Essa eu não esperava. Essa você não esperava. Essa veio vindo e veio. Veio vindo, viu. Bom, né? Vamos ao próximo indicação. Podcast Delas
01, esse tal de feminismo. Link no post! Agora fui eu, né? Fui mais rápido, mais rápido que uma bala. Nossa, né? Esse é um podcast novo, podcast delas, podcast só de mulheres, veja só. Veja. Algo inédito na podosfera, né? Quer dizer, inédito não, mas é algo que não tem muito. Né? Não tem muitos podcasts que são compostos apenas por mulheres. E esse é um. Muito bom o podcast lá, dá pra homem escutar também, eu escutei, né? Isso não me faz menos homem. Até porque elas falam sobre feminismo, veja só. Então escute lá e veja a opinião delas sobre esse assunto. E leia os comentários também, que os comentários tem bastante coisa interessante. É isso aí, então por hoje é só, né, Dandeco? Por hoje é só, pessoal. Nos vemos, nos ouvimos no próximo episódio. Mítico! Até mais!